O iceberg das Lost Medias de FNAF de Dexpo. Vou me inscrever no canal dele. Nunca vi nada dele ainda. Estaremos vendo agora, right now, for the first time. FNAF já tem quase 10 anos de existência, se tornando um patrimônio da internet. E em todo esse tempo, muito conteúdo foi alterado e perdido pelos criadores do jogo, criando assim as Lost Medias, ou em português, mídias perdidas, que são elementos e conteúdos perdidos com o tempo. E nesse vídeo, eu juntei todas as Lost Medias de FNAF no iceberg só. Caso você saiba o que é um iceberg, pula para esse tempo que tá aqui na tela. Mas caso você não saiba, iceberg... Bom, a gente sabe o que é iceberg, né, galera? A gente sabe o que é iceberg, a gente não precisa desse resumo. Certo, guys? Vamos aqui pro 036. Nós já não viu isso? Não sei, já vimos? Eu não me lembro. Não sei, vou procurar no meu próprio canal agora se a gente já viu, não sei. Não. Acho que talvez você esteja confundindo, tá? Nenhuma das minhas contas tá dando que eu vi esse vídeo. Acho que não. Quer dizer, esse daqui só tá com esse iniciozinho aqui porque eu. Porque eu deixei. Quando fui pra adicionar na playlist. Inclusive, esse daqui a gente já viu, certo? Será? Sabe qual que é o problema dessa conta aqui? O problema dessa conta aqui, principalmente, é que eu divido ela com o Matheus. Hoje eu tava assistindo uma gameplay do Alan Zoc e ele tava na metade. Eu falei assim, mas eu já comecei a assistir. Achei que eu não tinha começado ainda, mas era o Matheus que tinha começado. Essas coisas estão me confundindo, mas está tudo bem. A gente não assistiu, não. Continua. Camada 1, conhecido pelos fãs antigos. Trailer perdido de FNAF 1, 2014. Antes do lançamento oficial do primeiro Five Nights at Freddy's, um trailer alternativo foi supostamente enviado para o Steam Greenlight e algumas páginas de gameplay. Ele apresentava um tom mais sério e um foco maior no animatronic Freddy. Alguns usuários afirmam que o trailer mostrava o escritório sendo iluminado com uma luz vermelha e o Freddy se aproximando lentamente. Também supostamente teria algumas coisas bem pesadas. E a premissa seria de que FNAF seria um jogo de terror com muito gore. Infelizmente, esse vídeo desapareceu depois que o trailer final foi... É que essa ideia do FNAF ser de muito gore caiu... Acabou que não ia ser, porque o próprio Scott Calton falou que era um jogo que ele queria que os filhos dele jogassem, tipo, os filhos dele tinham 13 e 8 anos, alguma coisa assim, então não tinha como ter muito gore nos jogos. Postado no canal de Scott Calton. Discussões sobre esse trailer ainda podem ser encontradas em fóruns antigos como Steam Community. E eu fiz um vídeo recentemente explicando tudo sobre isso. E 6 NIS. Nos primórdios da internet, enquanto FNAF começou a ficar famoso e conhecido, icônicos, os fãs faziam animações 3D de FNAF. Só que para fazer isso, eles precisavam de modelos 3D. E o cara que fez os modelos mais conhecidos foi o 6 NIS. Você provavelmente se lembra dos modelos dos animatronics feitos por ele. Só que tem uma questão nisso. De fato. Ele fez alguns modelos dos Withered animatronics do FNAF 2. Só que esses modelos foram deletados por algum motivo. E ninguém até hoje conseguiu achar o arquivo em nenhum lugar. Tudo o que restou foram apenas algumas prints da Withered Chica virada de lado. Só isso. Golden Freddy em pé. Nossa, um dos primeiros teasers do site scottgames.com mostrava Golden Freddy. Era só pra jumpscare mesmo, de fato. Em pé, com os olhos vazios. No entanto, poucos conseguiram salvar a imagem antes que ela fosse substituída por outro teaser. Ela nunca apareceu nos jogos. E há controvérsia se era apenas um rascunho de Fredbear ou um personagem novo. Fragmentos da imagem ainda circulam em fóruns antigos, como no FNAF Wiki. Porém, eu pesquisei um pouco mais e não achei nada sobre, o que provavelmente foi só uma confusão de teasers. E isso nunca existiu. Possível. The Fright Dome foi uma atração de terror localizada no Circus de Las Vegas, anunciada pela primeira vez em 7 de setembro de 2016. Ele aconteceu em vários dias por um mês inteiro, só que a equipe do local teve problemas sérios de gestão, o que acabou fazendo com que houvesse dificuldade de continuar.
O Fred tá loucão ali, hein? fazendo o evento. Por mais que o Scott Rapaz. quisesse que o evento fosse reaberto no ano seguinte, em 2017, isso nunca mais aconteceu. Camada 3. Animatronics olhando para a câmera. Durante muito tempo, se pensava que os animatronics olhavam para a câmera enquanto estavam no palco, o que não é completamente mentira. Mas essa imagem se popularizou muito, já que ela estava presente no trailer de FNAF 1. Só que essa cena não acontece no jogo. Tanto a Chica quanto o Fred te olham enquanto estão sozinhos. É aquele famoso efeito Mandela, Mas certo? enquanto eles estão Famoso juntos, efeito isso Mandela. não acontece. Meio que virou uma memória coletiva entre a comunidade. Exotic Bottles. Trailer 2 meio que virou uma memória coletiva entre a comunidade. Exotic Ele nem falou. Bottles. Trailer 2 de Sister Location. Se você pesquisar pelo trailer de Sister Location, você pode ver que o título está Sister Location Trailer 1, o que indica que haveria mais Ele de nem falou das Exotic Butters. Esse eu conheço. um trailer, e quando foi perguntado por Scott, ele disse que haveria um segundo trailer de FNAF Sister Location. Só que isso daria muito spoiler do jogo, por isso ele decidiu manter somente um trailer. FNAF Plus. O Scott colocou Ele não conseguiu maneirar o quanto de spoiler ia ter ou não nos trailers e resolveu lançar só um. uma pessoa para desenvolver um remake de FNAF oficial. Só que o criador levou tantas críticas e ameaças que ele acabou desistindo do projeto. E até hoje nunca mais foi lançado. Inclusive a página da Steam foi removida e o projeto foi silenciosamente cancelado. Camada 4. Funtime Fred Funko. FNAF recebeu várias propostas para ter pelúcias e bonecos oficiais, e uma empresa que produziu bonecos de FNAF foi a Funko. Só que tem um porém, o boneco do Funtime Fred, em uma de suas versões, possuía como personagem na capa uma versão Withered, que nunca foi vista oficialmente. Depois de alguns youtubers de FNAF se reunirem para procurar a origem, eles encontraram a imagem original, e ela foi feita por um fã. Agora esse boneco e a sua embalagem não se encontram mais disponível para compra, e não acharam ninguém que comprou enquanto ainda estava em circulação. Que cabuloso. FNAF Beta. Antes Deve ter sido a edição errada, esse papo provável. de lançar FNAF na Steam, o Scott fez um Kickstarter, que é uma página onde você pede um pouco de dinheiro para apoiar o seu projeto. Isso quem fica procurando saber muito de FNAF sabe. Troca, o apoiador recebe algo, como uma versão do jogo ou um acesso antecipado. No caso de FNAF, o Scott liberou uma beta para quem apoiasse. Vendo que no trailer muitas coisas mudaram muito da versão final, a beta provavelmente seria completamente diferente do FNAF que a gente conhece hoje. O problema é que ninguém apoiou o Kickstarter do Calton. Então a versão beta é uma versão perdida. FNAF Fanservice. No passado, mano. Scott Calton fez um projeto onde Quem diria que ele tá onde ele tá seus hoje? fangames para participar da história oficial do jogo. A questão é que muitas fangames vêm sendo postadas em sites como Game Jolt desde 2015, o que fez com que grande parte delas fossem perdidas. Muitas fangames têm vídeos de gameplay completando e zerando elas no YouTube. Porém, simplesmente não existem links de download para elas, virando Meu Deus, Lost que Memes. loucura! Camada 6. FNAF World 2. Durante 2016, FNAF mencionou brevemente em seu site oficial e na Steam. Mas não tem mais nenhum outro lugar pra você salvar, pra você não ter o risco de perder o jogo que nem essas pessoas perderam? Tipo, não tem nenhum outro jeito, nenhum outro lugar. Desculpa, eu não entendo absolutamente nada sobre jogos. Estava em expandir FNAF World com Estamos mais não lore, fazemos. áreas novas, personagens de Sister Location. Esse conteúdo seria uma espécie de FNAF World 2, mas foi silenciosamente cancelado. Algumas fontes dizem que existiam imagens de novos mapas Só e em uma nuvem. cutscene envolvendo Shadowbone, mas essas imagens foram retiradas logo após o projeto ser abandonado. Procurei mais sobre e achei uma postagem na Steam falando sobre isso. O Scott Calton disse que não iria fazer um FNAF World 2, porém ele iria continuar atualizando o jogo para ele ter todo o conteúdo que um FNAF World 2 teria, só que tudo num jogo só. Filme de FNAF em 2015. Entendo. Scott Calton, já em 2015, vendo todo o sucesso que FNAF estava tendo, decidiu fazer um filme. Parceria com a Warner Bros, começou a escrever o roteiro e passar a ideia adiante. Só que já no começo do projeto, tudo começou a dar errado. A Warner Bros não conseguiu fazer os animatronics funcionarem corretamente no set, e a Warner queria os direitos cinematográficos de FNAF também. E o Loucura, Scott né? ficou em Vamos combinar. conflito em relação a isso. Além disso, o Scott não gostou do roteiro que a Warner fez, e depois de muitos adiamentos, eles cancelaram esse filme permanentemente. Mas ainda bem que deu tudo certo com outro estúdio e o filme saiu. Wallpapers. Amém. Como eu já disse, o FNAF teve um Kickstarter. E vamos combinar.
Não é o maior mousse do mundo, mas é um filme bom, ele é um filme ok. É que não estão sabendo, não estão sabendo. É porque FNAF tem o mesmo problema que a gente tem com My Little Pony. Tem muita gente adulta assistindo um negócio que é pra criança. E, consequentemente, vai ter um público muito criança. Entende? Então tem dois extremos muito grandes assistindo consumindo as mídias. Então, como que acha o equilíbrio entre essas coisas? A gente fica querendo ver gore terror pesado, mas não dá porque tem criança também. Tá entendendo? É tipo Kimetsu. Cara, depois que eu assisti o primeiro filme, de fato, não tem outra classificação indicativa que não seja 18 anos. E não porque criança faz bagunça em cinema, porque adulto também pode fazer, sem noção tem de toda idade, mas simplesmente porque tem cena muito pesada. Tem gore explícito, tem coisa pesada também. Eu não consigo falar isso sem que talvez depois o meu vídeo caia no YouTube, então... Enfim, pra mim a classificação fez sentido depois que eu assisti. Assisti no cinema, muito animada a sala. Acho que eu assisti... A sala tava animada também no meu. Depende sempre do diretor. Muitos achavam que ia ser igual The Last of Us 1. Cara. É difícil. Ultimamente tá sendo difícil sair filmes e live actions bons, né? Como Treinar Seu Dragão foi uma salvação. E nele, o Scott ofereceu wallpapers especiais para quem o apoiasse. Só que, como ninguém apoiou, ninguém sabe como é esse tal wallpaper. Conteúdo perdido. Scott Calton, antes de criar Tem um monte de mídia perdida porque ninguém apoia. FNAF, participava de um grupo cristão com Meu foco Deus, eu em lembro arte disso. e animação. E até música, se eu não estou enganado. Nesse tempo, ele Eu lembro dessa informação, não disso. fez várias animações. E algumas poucas ainda estão disponíveis. Mas grande parte virou Lost Media. Estão quase que completamente perdidas. Só que ele também era escritor. E existe um livro chamado The Terran, que até hoje está perdido. E não há mais esperança de encontrar tais Lost Medias. Esse eu não sabia, não. Running em 80S. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele aqui no canal. Essa fangame foi lançada em 2020 e foi jogada por grandes youtubers, Cory e Dalko, por exemplo. Só que tinha um problema. Assim como toda fangame, quando você abria ela tinha um aviso de vírus, já que não é um arquivo comum. E se baseando nesse aviso, o próprio Dalko falou que talvez tinha sido infectado. E nesse meio tempo, todo mundo começou a desconfiar da fangame. E os criadores não aguentavam toda a crítica e acabaram deletando a fangame para sempre. Mano. Os criadores não aguentavam toda a crítica e acabaram deletando a fangame para sempre. Só depois Que isso, eu fui infectado também. toda a crítica e acabaram deletando a fangame para sempre. Só depois foi confirmado que não tinha. Ô, gente. Assim como toda fangame, quando você abria ela tinha um aviso de vírus, já que não é um arquivo comum. E se baseando nesse aviso, o próprio Dalko falou que talvez tinha sido infectado. E nesse meio tempo, todo mundo começou a desconfiar da fangame. E os criadores não aguentavam toda a crítica e acabaram deletando a fangame para sempre. Só depois foi confirmado que não tinha nenhum arquivo malicioso ou vírus. Mas já era tarde. FNAF AR. Em 2019, um tipo de jogo estava se popularizando. Os jogos de realidade... Eu precisei da F5. aumentada. Um tipo de jogo que você joga pela câmera do seu celular, conectando o real com Pokémon o digital. Go? Até o próprio Minecraft teve uma versão AR. E FNAF não foi diferente. Why is this happening? FNAF já tem quase 10 anos de existência, se tornando um patrimônio da internet. E em toda por exemplo. Só que, já que não é um arquivo, os criadores não aguentavam tarde. FNAF AR. Em 2019, um tipo de jogo estava se popularizando. Os jogos de realidade aumentada. Um tipo de jogo que você joga pela câmera do seu celular, conectando o real com o digital. Até o próprio Minecraft teve uma versão AR, e FNAF não foi diferente. Ele trouxe centenas de animatronics novos, várias skins e variações, e você capturava animatronics com o seu celular. Eu não me lembro de... Why is this happening?
Eu já ouvi falar nesse FNAF AR, Como é assim, que era, mas eu cheguei a jogar. Capturava animatronics com o seu celular. Eu não me lembro direito como é que era, mas eu cheguei a jogar. Vou abrir de novo. Não sei por que isso está acontecendo. Mas eu cheguei a jogar. Porém, do nada, em 24, a empresa responsável capotou o jogo do ar. E desde então, o jogo é uma lost media, até onde eu sei. Sister Location 1.0. Quando Sister Location saiu, a numeração da versão dele era 1.01, o que significa que havia uma versão antes dessa. E tudo que eu achei sobre essa versão é a imagem da Ballora tomando choque. E existem suposições que talvez você poderia voltar no final da noite pelos dutos de ventilação usando o botão S, mas nada muito relevante. Spark the Dog original. Foi uma informação assim, né? Que The Dog foi uma das primeiras farsas. Pô, de essa de Oak. É impressionante a gente ter tido uma referência a ele no primeiro filme, tá? Impressionante. Essa imagem se espalhou, sendo de um suposto animatronic secreto. A procura pelo post original ainda é um negócio complicado. De acordo com essa postagem, o criador da farsa do Spark, Cold Bear, criou um desenho detalhado de como ele parecia, forneceu uma captura de tela e, em seguida, instruções de como fazê-lo aparecer, além de como ele funcionava no jogo. No entanto, os links não funcionam mais. E a única peça original da mídia do Spark que parece ter permanecido é essa imagem de uma fonte Iceberg de 12 minutos, né? Reto e direto. Desconhecido. De fato, e se tem por um bom acaso o criador não se pronuncie, essa é uma Lost Media eterna. Caso você saiba algo sobre, comenta aí nos comentários. Bones e Bonnie. Essa era uma série exatamente de FNAF o que eu vou falar. criada por fãs. Com certeza você já chegou a ver alguma dessas. O detalhe é que todos os episódios estão perdidos, sobrando alguns poucos reposts. O criador delas é o Nixon, criador do famoso The Joy of Creation. Só que por algum motivo, ele apagou todos os episódios dessa série do canal dele. Provavelmente é porque o humor dela vai um pouco longe demais do que deveria. Músicas perdidas de FNAF. Muitas das músicas dos minigames de FNAF estão completamente perdidas. Porém, uma youtuber encontrou que seria uma das músicas do minigame Mangle Quest de FNAF 3, que se intitula Waging March, Antique 6 Bell Fortissimo Music Box. Uma grande descoberta. Porém, existem várias outras músicas que ainda estão perdidas. Se houver algum comentário pedindo, eu posso fazer um vídeo sobre esse tema de músicas perdidas de FNAF. Cara, mano, como que perde um monte de música de um jogo famoso de Halloween, assim? Tava em dúvida se a Steam iria aceitar a DLC. E disse que caso não aceitasse, ele iria publicar na Game Jolt totalmente de graça. Só que ele cometeu um erro ao fazer a página e lançou FNAF 4 totalmente de graça sem querer. E rapidamente removeu. Agora o que sobra é essa print tirada da página. Bird Village. Impressionante as pessoas guardarem Scott era isso, um né? animador e escritor. Ele fez um mini-filme sobre pássaros, fazendo coisas cotidianas de pássaros. E ele começou essa série em 1999. E passou anos fazendo. Eu ia falar, mesmo nossa, que não qualidade, tenha ficado mas muito 1999, conhecido. Essas fitas né? se encontraram perdidas. Até então, só 2 fitas delas existiam. Porém, uma pessoa conseguiu contato com um cara que trabalhou com Scott na época. E com isso, eles recuperaram o filme todo. Porém, o próprio Scott disse que ainda tem uma segunda parte que tá perdida. Então é parcialmente uma Lost Media. 10 Scary Nights. Esse jogo foi uma das fangames mais conhecidas de FNAF na época. Era um tipo de FNAF onde você olhava as câmeras de segurança, só que você tava na sua casa e precisava se defender até que o sistema de segurança alertasse a polícia sobre o invasor que tava na sua casa. O jogo tinha animações bem simples mesmo. Por anos ele permaneceu como uma Lost Media completa. Eu fui pesquisar e descobri que o jogo ainda existe, só que tava na Steam com um nome diferente. One Night, Two Crazies. É o mesmo jogo e custa R$2. Meu Deus, é 1,86. Não consigo acreditar num negócio desse. Canal. Se você não é membro, considere se tornar para apoiar esse tipo de vídeo, para ele ser feito com mais frequência. Se inscreve aí e até mais. Acabou. Tchau, amigão. Muito obrigada pelo iceberg. Cara, impressionantemente, pra um iceberg de 12 minutos, tinha muita informação que eu não tinha, tá legal?